Nós temos aprendido nesses últimos meses que a carta de João, a primeira carta de João, ela nos mostra 3 testes. Estes 3 testes evidenciam se uma pessoa de fato nasceu de novo, ou seja, se ela de fato é uma salva no Senhor Jesus Cristo, se de fato essa pessoa é verdadeiramente um filho de Deus. Estes 3 testes, eles são apresentados por João, são repetidos e também são aprofundados durante toda a sua carta. Em primeiro lugar, nós vemos um teste a respeito da fé. O verdadeiro filho de Deus é aquele que tem uma fé correta. Uma fé correta no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O segundo teste que João nos apresenta na sua carta é o teste dos mandamentos. Uma vida de obediência, uma vida de santidade. Um verdadeiro filho de Deus, ele, ainda que de uma maneira imperfeita, ainda que ele ainda tenha na sua vida pecados, nos quais ele precisa vencer, derrotar, a vida dessa pessoa é marcada por uma perseguição pela vontade de Deus. Essa pessoa então obedece aos mandamentos de Deus. E o terceiro teste que João nos apresenta é o teste do amor fraternal. João fala muito sobre a necessidade do verdadeiro Filho de Deus amar os seus irmãos em Cristo. O capítulo 4, ele fala sobre o amor de Deus e fala sobre o amor aos nossos irmãos. Agora no capítulo 5, nesses primeiros 5 versículos, nós vemos que João faz uma recapitulação e ele também aprofunda a questão da fé. Leia conosco mais uma vez esses 5 versículos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos aos filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O apóstolo João volta a falar sobre a fé. E ele fala justamente sobre a fé no versículo 1. Acompanhe comigo aí a leitura desse versículo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. João começa afirmando que aquele que é nascido de Deus é justamente aquele que crê que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Essa afirmação nos falam a respeito da natureza de Jesus. Jesus, o homem de Nazaré, o homem que nasceu em Belém, o homem que é filho de Maria, ele é também o Cristo. E a palavra Cristo nada mais é do que a tradução do que nós temos na língua hebraica de Messias, o ungido, o escolhido de Deus. Então, todo aquele que crê que Jesus, de fato,
é o Cristo, essa pessoa então nasce de Deus. Crer é mais que um assentimento intelectual. E o que significa assentimento intelectual? É você conhecer os fatos a respeito de Jesus Cristo, mas é mais do que você conhecer os fatos. Saber que Jesus nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Não é apenas conhecer, mas é também concordar com essas verdades. Que Jesus de fato é o Cristo de Deus. Mas a fé e o crer é muito mais do que essa concordância, do que esse conhecimento a respeito da vida de Jesus. Crer envolve principalmente confiança. Crer envolve um relacionamento pessoal entre você e a pessoa de Deus. Aquele que realmente confia que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, essa pessoa nasce de Deus. Quem crê em Jesus ama o Pai e ama também aqueles que foram gerados do Pai. Quem crê em Jesus ama também a Deus e ama também os seus irmãos. E aqui então nós somos apresentados a segunda evidência de quem é nascido de Deus, da qual nós já temos falado por vários e vários momentos aos domingos. A importância do amor. Versículo 2 diz assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Você deve verificar agora, na sua tradução, que você tem ou no seu celular, ou na sua Bíblia impressa, e veja como é que está escrito o final do versículo 1. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Quantos de vocês têm essa tradução? Alguém tem alguma tradução diferente? Muito bem. Se você tem a NVT, que é a nova versão transformadora, vai entender muito melhor esse versículo. Porque você pode ler esse versículo e entender ele da seguinte maneira: todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Quem foi gerado de Deus? Você pode chegar à conclusão que foi o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, Ele foi gerado em algum momento por Deus? Talvez, se você entender que Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Maria, nós teremos um entendimento correto. Mas se nós vemos e chegarmos à conclusão que em algum momento Jesus foi criado, nós teremos um problema muito sério a respeito da natureza de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele é coeterno com o Pai. Ele sempre existiu. Ele não foi em nenhum momento gerado, criado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são coeternos. Eles sempre existiram. Como nós explicamos isso? Impossível entender. O mistério da Trindade, impossível entender o mistério da eternidade, uma vez que nós somos finitos,
uma vez que nós somos criados. Mas não é esse o sentido que João escreve essas palavras. Para aqueles que têm, ou já tiveram a curiosidade de ler a NVT, Nova Versão Transformadora, você vai encontrar um sentido muito mais claro, dizendo o seguinte, que todo aquele que ama o Pai, ama também os filhos de Deus. E aí então nós entendemos esse texto. Por quê? Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, é gerado de Deus. E todo aquele que ama o Pai, também ama ao que dele foi gerado. E todo aquele que crê em Cristo foi gerado por Deus. Portanto, João diz o seguinte, aquele que ama o Pai, ama também os filhos de Deus. Versículo 2, agora sim. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Como nós podemos saber que uma pessoa, de fato, ama os filhos de Deus? E aqui João faz o caminho contrário. E ele explica, olha, como é que a gente sabe que alguém ama o seu irmão? Quando nós amamos a Deus e quando obedecemos os seus mandamentos. Quem ama a Deus, ama o seu irmão e obedece os seus mandamentos. Agora ele está dizendo o seguinte, quem ama os seus irmãos, ama a Deus e obedece aos seus mandamentos. A obediência aqui evidencia o amor de uma pessoa por Deus. Quem ama a Deus, ama o seu irmão e obedece aos mandamentos de Deus. E é muito interessante, porque nós vemos aqui João entrelaçando os três temas: a fé, o amor e a obediência. A fé tem que caminhar ao lado do amor. O amor precisa caminhar ao lado da obediência. A obediência precisa caminhar ao lado da fé. E João, então, no versículo 3, ele nos fala agora sobre a obediência. Acompanhe comigo aí a leitura no versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus: obedecer aos seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados. Como uma pessoa evidencia de uma maneira prática na sua vida que ela de fato ama a Deus? João traz aqui um resumo. E ele diz o seguinte, olha, você quer saber quem ama a Deus? Quem ama a Deus é aquele que obedece os seus mandamentos. Simples assim. Quem ama, obedece. E quando nós pensamos em obediência, nós precisamos se lembrar daquilo que nós aprendemos no Antigo Testamento. E se nós fôssemos resumir os mandamentos de Deus, nós iríamos resumir os mandamentos de Deus nos 10 mandamentos. E se quisermos resumir ainda mais os 10 mandamentos, nós vamos chegar a 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Qual o maior mandamento? Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua força. Ame a Deus sobre todas as coisas. E qual é o segundo mandamento, que é semelhante a esse? Amar ao próximo como a si mesmo. João acrescenta aqui uma explicação a respeito dos mandamentos. E ele diz justamente que
os mandamentos de Deus não são pesados. Agora eu queria perguntar para você, é fácil amar a Deus? É fácil amar ao próximo como a si mesmo? É fácil você guardar os 10 mandamentos? É fácil viver dentro da vontade de Deus? E é lógico que a resposta é não. Não é fácil, não é simples. Mas João não está dizendo isso, que é fácil obedecer a Deus. Ele não está dizendo que é simples obedecer aos mandamentos de Deus. O que ele está dizendo é que os mandamentos de Deus não são penosos. Aqui literalmente significa pesados. E mais uma vez, nós nos deparamos com a dialética. E a Bíblia é cheio de dialética. E Deus é amor. Ele é as duas coisas, mas como ele pode ser justo e pode ser amor? Sim, Deus é. Os mandamentos de Deus não são simples de serem obedecidos. Não são nem fáceis. Por outro lado, eles também não são pesados, ou seja, não são impossíveis de serem cumpridos. E aqui João tem em mente o contraste entre a religião e os mandamentos de Deus. Vocês vão se lembrar que os fariseus, os mestres da lei, os escribas, tinham centenas de mandamentos, de regras, não mandamentos vindos da parte de Deus, não regras estabelecidas pela palavra de Deus, mas eram costumes, regras e mandamentos criados pelos homens. E esses mandamentos, esses sim, eram pesados. Esses sim, eram impossíveis de serem cumpridos. Mas os mandamentos de Deus não são assim. Eles não são pesados. E por isso que Jesus disse lá em Mateus 11, versículo 30. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo, ele existe. O fardo, ele também existe. Mas ele é suave e ele é leve. O problema é que nós vivemos numa época onde nós não queremos responsabilidade. Nós não queremos o peso do compromisso. Eu ouvi de um missionário que estava tendo problemas na sua vida. Ele estava lutando com depressão, problemas no ministério, problemas na família. E ele foi se consultar com um psiquiatra. E esse psiquiatra, além de receitar antidepressivo, remédios para ele controlar a sua ansiedade, ele disse o seguinte: sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você leva uma carga pesada demais. Sabe o que você tem que fazer? Se livre de tudo aquilo que é um peso para você. Sabe o que ele fez? Ele voltou para casa, ele deixou a igreja, e meses depois ele deixou a esposa e as filhas. Nós estamos vivendo num mundo onde tudo tem que ser fluido, onde as pessoas não querem ter nenhum tipo de responsabilidade, onde elas querem ter uma vida totalmente
livre, desembaraçada de qualquer jugo, de qualquer fardo. O problema é que o cristianismo não pode concordar com esse tipo de mensagem. Infelizmente, o cristianismo nunca se tornará uma mensagem popular que agrada aos homens e às mulheres. Porque o cristianismo, sim, ele nos livra dos pesos, dos fardos da religião. Que diz que você tem que fazer para conquistar o céu. Enquanto as religiões do mundo dizem, faça, e então você será aceito, o cristianismo diz o seguinte: tudo já foi feito. Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Você, através de Cristo, pode ser aceito. Apesar de ser essa a mensagem da graça, o cristianismo sim pede, implica em um compromisso com Deus, um compromisso com o próximo. Por isso Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e o meu fardo. Ele não disse: venham até mim, eu os aliviarei. Vocês não terão nenhum tipo de jugo. Vocês não terão nenhum tipo de fardo. Não. Ele é honesto. Só que ele diz que o jugo dele é algo confortável. É algo que é feito sob medida para você. Ele diz que o fardo dele não é pesado. Mas ele também não diz que não tem nenhum fardo. Mas ele diz que o seu fardo é leve. Por que que os mandamentos de Deus não são pesados? Por causa do amor. Quem ama a Deus, obedece a Deus, não por obrigação, mas por prazer, mas por gratidão. E isso faz toda a diferença. Vocês vão se lembrar da história de um jovem apaixonado no Antigo Testamento. Seu nome é Jacó. E Jacó amava quem? Quem? Mas ele não amava Lia. Jacó, então, ele fez um trato com o seu tio. Ele prometeu trabalhar durante 7 anos. Já pensou? Você trabalhar como escravo por 7 anos pela pessoa amada? Tem gente que não trabalha nem 3 dias, não é? Ele trabalhou 7 anos. E a Bíblia diz o quê? Que aqueles anos eram como se fossem dias. Porque ele amava tanto a Raquel. Nós sabemos a história. Festa, chegou o dia do casamento, muito vinho, a tenda escura, o casamento é consumado, e quando Jacó acorda e olha para o lado, ele vê Raquel? Não, ele vê Lia. E ele vai então reclamar com o seu sogro, dizer assim: olha, eu trabalhei durante 7 anos para ter Raquel como esposa, e você me passa a perna e me dá Lia. O tio, muito esperto, disse: não, esse não é o nosso costume. Primeiro tem que casar a mais velha, mas vamos fazer um negócio aqui, ó, como a gente é parente,
e eu gosto muito de você, trabalha mais 7 anos. E eu te dou então Raquel. E o que Jacó fez? Trabalhou mais 7 anos. Mas o interessante é que aqueles anos de trabalho não foram um peso, porque ele amava Raquel. Por que será que obedecer aos mandamentos de Deus precisa ser um peso para nós? Não! E é um absurdo, porque os mandamentos não são feitos para Deus, mas os mandamentos foram feitos para a nossa própria proteção, para o nosso próprio bem-estar. Os mandamentos nos trazem segurança. Nos mandamentos de Deus nós encontramos vida. Nos mandamentos de Deus nós encontramos verdadeira felicidade. Por isso João diz: quem ama a Deus, obedece os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não são penosos. Imagine um mundo onde nós vamos excluir todos os mandamentos de Deus. Como seria esse mundo? Onde não existe nenhum tipo de lei moral. Como seria o nosso mundo? Já pensou? Nós podemos fazer absolutamente tudo, porque cada ser humano se torna então o centro e o Deus da sua própria vida. Matar, roubar, adulterar, cobiçar, construir o seu próprio Deus conforme a sua própria imagem. Tudo isso estaria sendo praticado por todos nós. Mas isso não está longe da realidade. Porque quando nós olhamos para as notícias, seja na internet ou na televisão, nós vemos o resultado daquilo que acontece com as pessoas que excluem Deus da sua vida. Por isso nós nos deparamos com situações que nos deixam totalmente constrangidos, entristecidos, quando nós vemos que 2 homens raptam 2 crianças de 4 anos, matam essas 2 crianças e violentam essas 2 crianças sexualmente depois que elas morreram. Esse é o resultado de uma vida sem Deus. Esse é o resultado de um mundo sem Deus. Portanto, os mandamentos de Deus não são pesados. Eles são para a nossa proteção, eles são para a nossa segurança, eles são para o nosso bem. Como você encara os mandamentos de Deus? Eles são obrigação ou eles são um prazer? Você já percebeu na sua vida? Todas as vezes que você rejeitou conscientemente a vontade e o conselho de Deus, e o que você colheu com essa decisão? Fora da vontade de Deus, só existe desastre. Por isso, nós precisamos ter essa perspectiva a respeito dos mandamentos de Deus. Quem ama a Deus, obedece os seus mandamentos. E por último, João então vai falar sobre a fé que vence o mundo.
a vitória que nós temos através da nossa fé. Versículos 4 e 5, olha só o que a Bíblia nos diz. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem crê em Jesus é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus vence o mundo. E nós já entendemos o que significa o mundo da perspectiva de João. Nós não estamos falando do universo, da criação, mas nós estamos falando da humanidade, dos valores que regem a humanidade. E esse sistema que governa o nosso mundo é um sistema caído, escravizado pelo pecado e que rejeita os mandamentos de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, obedecendo fielmente ao seu Pai enquanto ele esteve aqui na terra. Ele resistiu às tentações, ele venceu o pecado, ele teve de fato uma vida perfeita. Agora os seus discípulos também podem vencer o mundo, quando eles vivem em fé e em obediência à vontade de Deus. A fé, ela não pode ser confundida com pensamento positivo. E, infelizmente, isso é muito comum. Isso é muito comum dentro da igreja. Pessoas que dizem que creem em Jesus, pessoas que dizem que conhecem a palavra de Deus, acabam confundindo a fé com pensamento positivo. Eu tenho fé em Deus. Sabe o que você está dizendo? Eu tenho fé que no final vai dar tudo certo. Fé não é pensamento positivo. A fé, ela não tem poder em si mesma. Quem tem poder é o objeto da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que nós temos que entender que a oração, ela é poderosa, não porque é poderosa simplesmente porque a oração em si tem poder, mas a oração é poderosa por causa de quem ouve a nossa oração, de quem escuta a nossa oração, de quem responde a nossa oração. Assim também é com a nossa fé. A fé em si, ela não tem poder. A nossa fé tem poder no momento em que ela é depositada na pessoa que de fato tem poder sobre todas as coisas, a saber, a pessoa de Jesus Cristo. Filipenses 1:29, nós não vamos ler aqui, mas nós vemos ali que o apóstolo Paulo diz que a fé é um dom de Deus, que Deus, Ele nos deu a graça de crer no Evangelho e também de sofrer pelo Evangelho. A fé é muito mais do que um otimismo. Hebreus 11:1 nós temos a definição do que é fé. Fé é crer antes de ver. É ter certeza daquilo que nós esperamos que Deus irá fazer. Hebreus também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, então, é ver o invisível e crer no impossível. Mas é a fé no Filho de Deus. E por que é a fé no Filho de Deus? E por que é tão importante nós entendermos que Jesus é o Cristo?
e que Jesus é o Cristo e também é o Filho de Deus. Porque se de fato Jesus não foi apenas um mestre, um rabino na Judéia, se ele de fato é o Deus encarnado, se ele de fato, ele é o Filho de Deus, então a minha visão a respeito de Jesus tem que ser totalmente impactada. Porque esse Jesus, que nasceu em Belém, e que cresceu em Nazaré, e que morreu em Jerusalém, esse Jesus, ele não apenas tem belos ensinamentos, ele apenas não é um modelo para as nossas vidas, ele não é apenas um exemplo de amor e caridade, mas ele é aquele que tem todo o poder e todo o domínio em suas mãos. Jesus não é o nosso amigão, ele é Deus. Ele não é o nosso gênio da lâmpada, que eu peço e ele faz acontecer. Ele é Deus, ele é o Senhor. E é essa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vence o mundo. Ele não é apenas o Salvador, ele também é Senhor. E interessante, porque quando você começa a ler, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele tem sempre o cuidado de primeiro se dirigir a Jesus como Senhor e depois como Salvador. Mas nós conseguimos diluir o Evangelho. E nós gostamos do Jesus que é Salvador. Sim, o Jesus que me ama, o Jesus que deu a sua vida por mim, o Jesus que me consola, o Jesus que me dá vitória, o Jesus que me leva para o céu. E esquecemos que antes dele ser Salvador, ele é Senhor. Ele é Deus. Jesus não pode ser o seu Salvador se ele não for o seu Senhor. Portanto, cuidado em querer separar essas duas esferas de Jesus. Porque ninguém que tem Jesus, que não tem Jesus como Senhor da sua vida, verá a Deus. Ninguém que se curve, que não se curve diante de Jesus e reconheça que Ele é o Deus na sua vida, poderá receber a salvação que Ele nos oferece. Jesus Cristo, Ele é Senhor e Ele é Salvador. Se Ele não for o Senhor da sua vida, Ele também não será o seu Salvador. É essa fé que vence o mundo. E o mundo tem duas formas de operar em relação aos filhos de Deus. Ou ele tenta nos seduzir, e ele tenta nos atrair, e quer que nós sejamos como aqueles que são do mundo. Ou então o mundo, ele trabalha em oposição aos filhos de Deus. Ele trabalha dessas duas formas, seduzindo, querendo que você seja como alguém que não é filho de Deus. Mas ele também trabalha de uma outra forma, porque se ele não consegue seduzir, se ele não consegue derrotá-lo através dessa sedução, ele vai se opor a você. Ele vai te oprimir. Ele vai trazer
perseguição. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A nossa fé vence o mundo. Quero compartilhar com vocês aqui 3 frases do pastor batista, o John Piper, que ilustra bem e esclarece o que significa fé. A primeira frase que eu vou citar aqui diz o seguinte: olha, ter fé não é garantia de conforto, segurança e prosperidade nessa vida. Opa! Mas então o que é fé? O problema é que nós pensamos que a fé nos garante conforto, segurança e prosperidade nessa vida. E não é assim. Quando nós observamos a galeria da fé, em Hebreus, nós vemos a relação de vários homens de fé. Mas esses homens, eles não viveram em prosperidade, eles não viveram em segurança, e eles não viveram em conforto. A maioria deles sofreu opressão, oposição, sofrimento e martírio. Então esqueça com essa ideia de que fé é a garantia de que você vai ter conforto, segurança e prosperidade nessa vida. Segunda frase que eu achei muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês. John Piper diz o seguinte: a fé não é garantia de prosperidade, mas de estar satisfeito em Deus e viver feliz na abundância ou na necessidade. Veja bem, a fé não é garantia de prosperidade, mas a fé faz com que você esteja satisfeito, não nas circunstâncias, mas em Deus. A verdadeira fé que vence o mundo nos faz viver felizes, seja quando nós temos muito, seja quando nós não temos nada, porque a nossa satisfação está em Deus. Terceira e última frase que eu quero compartilhar com vocês a respeito da fé. John Piper também diz o seguinte: orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá, mas significa que confiamos que Deus nos escutará e nos ajudará da melhor forma possível. O que é que ele está dizendo aqui? Que orar com fé não é você ter a convicção de que tudo que você vai pedir, você vai receber. Mas orar com fé significa que você vai orar com a confiança de que Deus está escutando a sua oração. E que Ele vai responder, não segundo a minha vontade, mas segundo a sua vontade. Fé, portanto, não significa que tudo vai dar certo, conforme a nossa perspectiva. Mas significa que tudo irá acontecer conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 8, 28 a 32, nós vemos: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? E é lógico que nós não estamos falando aqui de coisas materiais, que não têm valor eterno, mas nós estamos falando de coisas espirituais, coisas que de fato têm peso, valor eterno. Eu vi certa vez uma pessoa dizer que o primeiro minuto que uma pessoa estiver no inferno fará com que ela se esqueça de tudo aquilo que ela gozou nessa vida. Da mesma forma, o nosso primeiro minuto no céu nos fará esquecer de todos os sofrimentos e problemas que enfrentamos aqui na terra. Essa é a fé que vence o mundo. Fé é confiar no amor de Deus. Fé é sabermos que nós somos salvos por graça. Fé é confiar naquele que diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Colossenses 1,13 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa é a fé que vence o mundo. E eu quero terminar a mensagem de hoje contando uma história de um casal de missionários que estava voltando do seu campo missionário lá na África. Eles agora não tinham mais saúde, não tinham mais vigor, e acreditavam que o melhor momento, então, na sua idade, depois de um ministério difícil ali no continente africano, era ao lado dos filhos nos Estados Unidos. Eles então fizeram essa viagem de volta a bordo do mesmo navio que levava o presidente americano, que estava passando uma temporada ali na África. No momento que eles desembarcaram do navio, havia uma grande multidão e uma banda tocando. Não para recebê-los, mas para receber o presidente dos Estados Unidos. O marido, então, ele se volta para sua esposa e diz o seguinte: olha, não é estranho, querida, aqui nós estamos, sacrificamos toda a nossa vida no serviço do Senhor, gastamos a nossa saúde, o nosso dinheiro, nós não convivemos com os nossos filhos, nós não pudemos enterrar os nossos pais porque nós estávamos no campo missionário. Agora, nós chegamos aqui e nem aposentadoria nós temos. Mas veja, toda essa festa, alegria, não para nós, mas para o presidente. Ninguém se importa com o que nós fizemos. Ninguém acredita que o que nós fizemos para Deus realmente tem valor. Isso parece tão injusto. Nesse momento, a sua esposa o abraça e sussurra
em seus ouvidos. Nós ainda não chegamos em casa. Essa é a fé que vence o mundo. Não é o valor desse mundo. Não é aquilo que nós temos que realmente importa. Aquilo que importa, aquilo que tem valor, ainda há de se revelar. O nosso lar está nos céus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, temos aprendido tanto da Tua palavra. E nesse momento nós queremos Te agradecer. Em primeiro lugar pela salvação. Porque nenhum de nós é tão bom que seja capaz de merecer estar com o Senhor durante toda a eternidade. Obrigado porque a salvação é pela graça. Obrigado porque Jesus fez tudo o que nós não seríamos capazes de fazer. Obrigado porque Ele pagou com a sua vida, com o seu sangue, ali na cruz. Obrigado pelo perdão que Ele nos oferece. Obrigado pela vida eterna, que só é possível através do sacrifício de Cristo. Agora, ó Deus, nós nos voltamos para as nossas próprias vidas. E aprendemos que aquele que realmente crê em Jesus Cristo é aquele também que ama os seus irmãos. É aquele também que ama o Senhor através de uma vida de obediência. Não por obrigação, mas por gratidão. Por amor por aquilo que o Senhor fez por nós. Uma vida de obediência que diz muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Muito obrigado a Deus, porque a Tua palavra nos garante vitória. E vitória na palavra de Deus não tem nenhuma relação com um carro importado na garagem, com casa em Miami, com milhões de reais na conta corrente. Mas que a vitória é a vitória sobre esse mundo que passará. Mas como a Tua palavra mesmo diz, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Obrigado porque a fé é a certeza que o Senhor nos ama, apesar das circunstâncias. Aumenta a nossa fé, para que então possamos ser vitoriosos nesse mundo. Oramos assim, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.